Senhor, Deus eterno, Pai de infinita bondade, aproximamo-nos de Ti neste momento sagrado, quando a cortina da noite de 15 de janeiro de 2026 se fecha sobre o dia que se finda. É neste limiar, entre o cansaço acumulado das últimas horas e a promessa incerta do amanhecer, que buscamos o Teu refúgio. Não viemos apenas com o corpo exausto, mas com a alma marcada pelas batalhas que ninguém viu, pelos silêncios que pesaram mais que qualquer grito, e pelas dúvidas que, como sombras insistentes, tentam roubar a nossa paz antes que possamos fechar os olhos. Muitos de nós carregamos o fardo de expectativas frustradas. Talvez a resposta que esperávamos não tenha chegado. Talvez a palavra de conforto que precisávamos dar ou receber tenha ficado presa na garganta. Talvez o ataque espiritual, sutil e traiçoeiro, tenha nos deixado feridos em áreas que nem sequer sabíamos que eram vulneráveis. É por isso, Espírito Santo Consolador, que clamamos pela Tua presença imediata. Vem e sela este dia com a Tua graça, transformando a nossa exaustão em um testemunho silencioso da Tua soberania. Nesta noite, a nossa oração não é um mero ritual de encerramento, mas um ato profundo de entrega e confiança radical. Olhamos para a promessa ancestral, aquela que ecoa através dos séculos, que garante segurança àqueles que fazem do Altíssimo a sua morada. Não se trata de uma proteção genérica, Senhor, mas de um escudo pessoal, forjado no fogo da Tua fidelidade, cobrindo cada centímetro da nossa existência. Pedimos que a Tua mão poderosa não apenas nos guarde do mal visível dos acidentes, das doenças que rondam, das injustiças humanas, mas, sobretudo, do mal invisível. Da flecha que voa de dia, do terror que espreita na escuridão, da cilada armada pelo inimigo que tenta semear a discórdia e o desespero nos nossos corações enquanto dormimos. Jesus, rocha eterna, Tu conheces as profundezas da nossa ansiedade noturna. Sabes que é no silêncio que as vozes da condenação e da preocupação se tornam mais altas. E é exatamente contra essas vozes, contra esse assédio mental e emocional, que erguemos o nosso clamor. Queremos repousar no Teu abrigo secreto, o lugar onde a lógica humana é silenciada pela certeza da Tua providência. Queremos que este momento de oração seja a nossa âncora, o ponto de inflexão onde deixamos de lado a nossa própria força e nos agarramos à Tua. Prepara-nos, Senhor, para a jornada espiritual que se desenrola no descanso. Que o nosso sono não seja apenas físico, mas um mergulho na Tua paz, uma preparação para receber a nova força que só Tu podes conceder no amanhecer. Que a Tua presença nos envolva como um manto de fogo protetor, afastando toda e qualquer força contrária que ouse perturbar a nossa comunhão e o nosso descanso. Que a nossa fé seja agora um farol aceso, declarando que, mesmo na escuridão, Tu és a nossa luz e a nossa salvação. É neste lugar de rendição total que a nossa alma se alinha com a verdade inabalável da Tua palavra. Pois Tu disseste, e a Tua promessa permanece firme como os montes, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E nós escolhemos habitar ali, Senhor. Não somos visitantes ocasionais, mas moradores permanentes do Teu refúgio. E por causa desta escolha, declaramos que nenhuma praga chegará à nossa tenda, que nenhum mal nos sucederá. Esta não é uma esperança vaga, é a fundação sobre a qual construímos a nossa segurança. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti depositamos a nossa confiança sem reservas. O Salmo 91 não é apenas uma poesia antiga, é um contrato divino assinado com o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Clamamos por esta herança agora. Que os Teus anjos, ministros poderosos, sejam enviados e acampem ao nosso redor, tomando conta de nós em todos os nossos caminhos. Que eles nos sustentem nas Suas mãos, para que o nosso pé não tropece em pedra alguma. Sim, Senhor, estamos prontos para pisar o leão e a serpente, para calcar aos pés o leãozinho e o dragão, porque a Tua autoridade nos foi conferida. Reconhecemos que, por mais fortes que sejam as investidas do inimigo, por mais sofisticadas que sejam as suas estratégias para nos derrubar, seja através de doenças inesperadas, perdas financeiras repentinas, ou divisões familiares, nenhuma delas tem poder final sobre a vida que está escondida em Cristo. A Tua fidelidade é o nosso escudo e broquel. É a Tua mão que nos levanta quando caímos, e é a Tua voz que silencia o tumulto das nações e das nossas almas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a nossa certeza inegociável nesta noite. Fortalece a nossa convicção, Espírito Santo, para que possamos repousar não na ausência de problemas, mas na presença garantida do Deus que nunca dorme e nunca falha em guardar os Seus filhos amados. Senhor, agora, com a autoridade que nos é dada, voltamos o nosso olhar para dentro, para os campos de batalha mais íntimos,
a nossa mente e o nosso coração. Reconhecemos que o inimigo não ataca apenas por fora, ele tenta nos desmantelar por dentro, sussurrando mentiras sobre o nosso valor, sobre a tua graça e sobre o nosso futuro. Nesta noite, confrontamos cada espírito de medo que tenta nos paralisar. Medo da escassez, medo da solidão, medo do fracasso que se esconde atrás de cada nova tentativa. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra o espírito de ansiedade que tenta roubar o nosso sono, que coloca um peso insuportável sobre os ombros, fazendo-nos carregar o peso do amanhã antes que ele chegue. Nós declaramos que a nossa mente está cativa à obediência de Cristo. Não aceitamos pensamentos de derrota, de condenação ou de culpa injusta. Pelo poder do Espírito Santo, quebra-se agora toda a fortaleza mental que foi erguida pela dúvida e pela incredulidade. Onde o desânimo tentou criar raízes, plantamos a semente da esperança. Onde a fadiga espiritual nos fez querer desistir, nós renovamos a nossa força. O nosso testemunho não é de fraqueza, mas da força que se aperfeiçoa na fraqueza. Testemunhamos que, mesmo nos vales mais escuros, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Falamos alto contra a voz do gigante que tenta nos intimidar. Não seremos silenciados pelas circunstâncias. A nossa boca se abre para profetizar vida, para declarar cura sobre o nosso corpo, paz sobre a nossa casa e prosperidade sobre o trabalho das nossas mãos. Esta é a nossa guerra, e ela é vencida não pela força humana, mas pelo poder da adoração e da declaração da tua palavra. Que cada célula do nosso ser vibre com a certeza de que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Expulsamos o espírito de insônia, o espírito de pesadelo e toda perturbação noturna. Entregamos a ti os nossos encargos e recebemos em troca o jugo suave e o fardo leve que prometeste. Pai amado, a certeza da tua proteção é o bálsamo que acalma a nossa alma agitada. Tu não és um Deus distante, observando-nos de longe, tu és o nosso escudo, a nossa muralha inexpugnável. Imaginamos agora, pela fé, a tua presença poderosa envolvendo cada um de nós, como um cerco de fogo invisível que impede a entrada de qualquer força maligna. Tu és o guardião que não cochila nem dorme, vigiando a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Nesta noite, recebemos a garantia de que as setas inflamadas do maligno, lançadas para nos ferir ou nos desviar, serão extintas pelo poder do teu Espírito. Não temeremos o veneno sutil da calúnia ou da fofoca que tenta destruir a nossa reputação, pois tu és o nosso justificador. Não temeremos a instabilidade financeira ou a ameaça de perda, pois tu és o Deus provedor, o Jeová Jire que supre todas as nossas necessidades conforme as tuas riquezas em glória. A tua promessa é que, embora 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque fizemos do Senhor o nosso refúgio. É sob as tuas asas que encontramos o nosso abrigo, e a tua fidelidade é o grande escudo que nos cerca. Sentimos o calor da tua presença, a força da tua mão que nos segura firmemente para que não escorreguemos. Tu és o nosso abrigo contra a tempestade, o nosso sol na escuridão, a nossa rocha firme em meio às areias movediças deste mundo. Que esta verdade penetre profundamente em nosso espírito, silenciando toda dúvida e restaurando a nossa capacidade de descansar. Que possamos dormir como crianças seguras nos braços do Pai, sabendo que, antes que o sol se levante, tu já preparaste o caminho e já derrotaste os inimigos que se levantariam contra nós. A tua proteção é completa, total e ininterrupta. Agora que o nosso espírito está revestido da tua proteção, Senhor, pedimos a unção da sabedoria e do discernimento para o dia que virá. Não queremos apenas ser guardados, queremos ser instrumentos ativos do teu reino. Capacita-nos a caminhar em fé, a tomar decisões que honrem o teu nome e a falar palavras que edifiquem e tragam vida. Que a tua orientação seja a bússola infalível que nos guia em meio às complexidades e armadilhas do mundo. Dá-nos a coragem de agir, de não recuar diante dos desafios, mas de enfrentá-los com a certeza de que a vitória já nos foi garantida na cruz. Declaramos que amanhã, ao despertarmos, faremos da nossa boca uma fonte de bênçãos. Declaramos cura sobre cada enfermidade que tenta se manifestar no nosso corpo, em nome de Jesus, pois pelas tuas chagas fomos sarados. Declaramos restauração sobre os relacionamentos que estão fraturados, que o amor e o perdão prevaleçam onde a mágoa tentou reinar. Declaramos prosperidade e abertura de caminho sobre a nossa vida profissional e financeira, que todo obstáculo e toda porta fechada sejam removidos pela tua mão poderosa. Usaremos a autoridade que nos deste para amarrar toda obra do mal e liberar a bênção sobre o nosso território. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da tua glória, um farol de esperança para aqueles que vivem na escuridão. Não nos contentaremos com uma fé passiva,
seremos guerreiros que marcham sob a tua bandeira, confiantes de que o Espírito Santo nos capacita a ir além das nossas limitações naturais. Fortalece o nosso caráter, purifica as nossas intenções e alinha o nosso coração com o teu. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus, refletindo a tua luz e o teu amor em cada interação. O nosso descanso desta noite é um preparo estratégico para a colheita que virá. E agora, Senhor, selamos esta oração com a certeza inabalável de que tu nos ouviste. Recebemos a tua paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que a bênção do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós, sobre as nossas famílias e sobre todos os que amamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Recebemos a promessa de que nos livrarás e nos exaltarás. Tu nos responderás quando clamarmos, estarás conosco na angústia, e nos livrarás e nos honrarás. E a grande promessa do Salmo 91 se cumpre em nossas vidas. Tu nos satisfarás com longura de dias e nos mostrarás a tua salvação. Entregamos a ti o nosso sono, a nossa vigília e o nosso amanhã. Comprometemo-nos, mais uma vez, a fazer de ti o nosso único e verdadeiro refúgio, a morada secreta onde a nossa alma encontra descanso perfeito. Que o peso deste dia seja dissolvido pela leveza da tua graça, e que possamos acordar revigorados, com a mente clara e o espírito pronto para testemunhar as tuas maravilhas. Que o nosso coração permaneça firme na fé, inabalável na esperança e transbordante no amor. Que a tua paz nos inunde de tal forma que qualquer perturbação seja imediatamente silenciada. Em nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, nosso Salvador e protetor, nós oramos, crendo na vitória e na proteção completa. Amém. No entanto, a nossa fé, blindada e restaurada pela tua presença, não pode ser um refúgio egoísta que se fecha sobre si mesmo. Com a certeza da tua paz instalada em nossos corações, direcionamos o nosso olhar para além do nosso próprio horizonte e das nossas necessidades imediatas. Reconhecemos que a graça que nos alcançou impõe uma responsabilidade inescapável, a de interceder, de nos tornarmos pontes espirituais para o mundo que ainda geme e sofre. Nossa oração, agora mais robusta e madura, transcende os limites do nosso lar e se estende aos quadrantes mais distantes da terra. Clamamos, primeiramente, pela unidade da tua Igreja, o corpo místico de Cristo, que está, em muitos aspectos, fragmentado por doutrinas secundárias, interpretações humanas limitadas e disputas territoriais que envergonham o teu nome. Que a chama do primeiro amor, aquele fervor genuíno da Igreja primitiva, queime em cada denominação, em cada comunidade de fé, desfazendo as barreiras invisíveis e os muros de orgulho que impedem o testemunho coeso e poderoso da tua reconciliação. Que o mundo veja em teus seguidores não uma coleção de grupos isolados, mas uma família unida sob a tua soberania. Elevamos, de modo particular, os nossos líderes espirituais, Senhor, sejam eles pastores, sacerdotes, bispos, ou missionários que labutam em terras inóspitas. Eles carregam um fardo pesado de supervisão, de cuidado pastoral e de responsabilidade doutrinária. Pedimos por um renovo de unção sobre eles, uma blindagem absoluta contra o desgaste emocional, o cinismo, sobretudo, contra as tentações morais que se infiltram sorrateiramente em posições de poder. Concede-lhes, ó Deus, uma clareza profética que os guie nas decisões complexas que afetam multidões, capacitando-os a pastorear com integridade e paixão, sem sucumbir à pressão do sucesso ou do reconhecimento humano. Sua firmeza é vital para a saúde de todo o corpo. Mais premente ainda é o nosso clamor pelos irmãos e irmãs que, neste exato momento, enfrentam a perseguição brutal por causa do nome de Jesus. Em nações onde a cruz é sinônimo de cárcere, tortura ou martírio, onde o simples ato de possuir uma Bíblia é um crime capital, que o teu Espírito lhes conceda uma resistência sobrenatural. Que a fé deles não apenas sobreviva, mas se intensifique, transformando a cova dos leões em púlpitos silenciosos de adoração. Que o testemunho deles, mesmo em meio à dor excruciante, seja uma semente de fé que germine em solos áridos e que a coragem deles sirva de inspiração e despertar para a Igreja que vive em conforto e segurança. Ademais, olhamos para as regiões assoladas por conflitos armados, pela miséria extrema e por desastres ambientais devastadores. Pedimos por intervenção divina nos focos de guerra, onde a dignidade humana é esmagada sob o peso da ambição e da crueldade. Pensa, Senhor, nas crianças que dormem sob o som aterrorizante de bombas, nos refugiados que perderam tudo, desde o lar até a identidade, e naqueles que jazem em leitos de hospitais precários, sem esperança de cura terrena ou alívio imediato.
Não permitas que a nossa tranquilidade nos torne insensíveis ou indiferentes ao clamor da humanidade ferida. Que a tua compaixão, que é nova a cada manhã, se manifeste através de agências humanitárias, de governos justos e, principalmente, de corações dispostos a compartilhar o pão, o recurso e a esperança, demonstrando que a fé sem obras é morta e estéril. Consequentemente, Senhor, rogamos por um avanço em nossa própria maturidade espiritual. Depois de recebermos a proteção e a paz, não podemos permitir a estagnação. Queremos produzir o fruto do Espírito em abundância e qualidade superior, um amor que não exige retribuição, uma alegria que persiste e resplandece apesar das circunstâncias adversas, e uma paciência que desarma a pressa e a agressividade do mundo moderno. Não nos deixe ser cristãos apenas de palavras eloquentes e rituais vazios, mas de ações concretas que reformam e transformam a sociedade ao nosso redor. Que a nossa vida seja uma epístola aberta, lida por todos, demonstrando a diferença radical que o Evangelho opera em um ser humano. Que a nossa busca incessante seja pela santidade prática, aquela que se manifesta na ética do trabalho, na fidelidade conjugal, na honestidade nos negócios e na mansidão com os oprimidos. Por fim, o nosso desejo ardente é que a fé não termine em nós, mas que se projete no futuro. Pedimos por uma herança espiritual robusta para as próximas gerações. Que os nossos filhos, netos e bisnetos encontrem em nós modelos de integridade, devoção e resiliência. Que eles não precisem reconstruir a fé do zero, mas que herdem um legado sólido de oração, serviço e compromisso com o reino. Que a nossa passagem por esta terra deixe rastros de justiça e misericórdia, garantindo que o teu nome seja glorificado através de uma linhagem de fiéis que se recusa a curvar-se diante dos ídolos modernos de consumo e vaidade. Que a nossa intercessão seja a ponte entre a tua promessa e a manifestação plena do teu poder no futuro, cumprindo o mandato de sermos sal da terra e luz do mundo. Que assim seja, para a glória do teu nome. Refletindo sobre este percurso de entrega e de declaração, percebemos que a verdadeira paz não se estabelece pela simples ausência de luta, mas pela certeza inabalável de uma companhia eterna no meio do combate. A oração que se desdobrou não foi um pedido isolado de socorro, mas uma profunda reorientação do nosso ser, movendo-nos da condição de meros súditos vulneráveis para a de participantes ativos e conscientes no drama da redenção divina. A cada passo, saímos da sombra da dúvida para a luz da convicção, percebendo que a segurança prometida não é um estado passivo, mas o resultado de uma escolha ativa, a de habitar, de fato, na intimidade do Altíssimo. É neste ponto de convergência que o medo da noite se dissolve, não porque a escuridão desapareceu, mas porque a luz se tornou a nossa identidade. Ao contemplarmos a solidez do refúgio que escolhemos, a perspectiva sobre os desafios iminentes se transforma radicalmente. O que antes era percebido como uma ameaça iminente à nossa integridade e ao nosso futuro, agora se revela como um campo de testes para a autoridade que nos foi delegada. A armadura da fé, forjada no calor da provação e temperada no silêncio da confiança, permite-nos não apenas sobreviver à travessia noturna, mas enfrentá-la com um propósito redefinido. Compreendemos que a defesa divina não é um luxo opcional, mas o fundamento sobre o qual se constrói toda a nossa capacidade de agir no mundo. O poder que nos guarda é o mesmo que nos capacita a ir adiante, sem hesitação, sabendo que cada passo é sustentado por mãos invisíveis e poderosas. Esta jornada interior, onde silenciamos o tumulto mental e exorcizamos as vozes da condenação, culmina necessariamente em um despertar para o clamor que ecoa para além das nossas paredes. A graça que inunda o nosso ser não pode ser contida em um recipiente egoísta, ela exige expansão, transbordamento. A segurança pessoal que encontramos na palavra torna-se o combustível essencial para a empatia e para a intercessão vigorosa. O fogo que nos protege é, paradoxalmente, o mesmo fogo que nos impulsiona para a missão, para a responsabilidade de carregar o fardo daqueles que ainda não encontraram o abrigo. É o momento de reconhecer que a nossa libertação está intrinsecamente ligada à libertação do nosso próximo, e que o nosso descanso é o ponto de partida para o serviço. Portanto, ao aproximarmos o fim desta comunhão profunda, sentimos a alma desimpedida e o espírito pronto para o endosso final. Deixamos para trás os resquícios da ansiedade e da autossuficiência, abraçando a dependência total da providência divina. A percepção agora é clara: a verdadeira vitória não reside apenas em ser salvo, mas em manifestar o poder salvífico em cada área da vida, desde o mais íntimo pensamento até a mais pública das ações. A integração das promessas de proteção e do chamado à ação nos coloca em uma posição de prontidão. A âncora espiritual está lançada, fixada na rocha eterna, resta-nos agora içar as velas da obediência e da expectativa.
Não se trata mais de pedir para ser guardado da tempestade, mas de pedir para ser guardado na tempestade, como um farol que se acende justamente quando a escuridão é mais densa. Esta síntese nos prepara para receber o selo final, o compromisso que transformará a oração em vida vivida. O Espírito Santo, que nos conduziu por este caminho de reflexão e confrontação, prepara-nos agora para a consagração final, um momento de renovação de votos com aquele que é fiel. O peso do mundo é substituído pela leveza do jugo de Cristo. O desfecho desta súplica não é um fim, mas a porta para um novo ciclo de fé inabalável e serviço destemido, onde a certeza da proteção se traduz em coragem para viver. A jornada espiritual que percorremos nesta noite, sob a égide inabalável do Salmo 91, transcende o mero pedido de segurança. O que se operou em nosso espírito foi uma síntese profunda, a compreensão de que o esconderijo do Altíssimo não é um bunker de isolamento, mas o epicentro da nossa autoridade e da nossa missão. Saímos da condição de almas assustadas pela escuridão de 15 de janeiro e entramos na certeza de que somos portadores de uma luz que nenhuma treva pode extinguir. A verdadeira implicação da proteção divina não reside em nos poupar das batalhas, mas em garantir que, em cada conflito, seja ele interno, contra o medo e a ansiedade, ou externo, contra as forças que buscam desmantelar a ordem e a esperança, a vitória já está assegurada. O descanso que buscamos não é a ausência de movimento, mas a calma estratégica que precede e acompanha a ação poderosa. É a paz que nos permite discernir a voz de Deus em meio ao clamor do mundo, transformando a nossa vulnerabilidade em um testemunho da sua força invencível. Esta certeza nos impõe uma nova perspectiva de vida. A fé protegida é a fé destemida. Se o Senhor é, de fato, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, então estamos livres para avançar. A armadura que Ele nos concedeu não é para ficarmos parados, mas para marcharmos. A implicação mais revolucionária desta comunhão é que a segurança nos liberta para o risco. Estamos aptos a investir o nosso amor, a nossa energia e os nossos recursos em empreitadas que glorificam a Deus, sem o receio paralisante do fracasso ou da perda final. Pois sabemos que, mesmo que o mundo caia ao nosso redor, a nossa vida está escondida em Cristo, e o nosso maior tesouro é inalcançável às intempéries terrenas. A promessa de que 1000 cairão ao nosso lado não é uma licença para a indiferença, mas um chamado à responsabilidade de sermos os sobreviventes que estendem a mão, que intercedem pelos caídos e que proclamam a soberania do guardião das almas. O cerne desta oração se estabelece na transição da petição individual para a intercessão corporativa. Não podemos aceitar a paz em nossos corações enquanto a injustiça e a dor assolam o nosso próximo. A nossa proteção se torna, portanto, a base da nossa compaixão. Somos chamados a ser a manifestação palpável da fidelidade de Deus no mundo, usando a nossa voz para clamar por aqueles que estão silenciados e usando a nossa força para amparar os desfalecidos. A longa duração de dias prometida não é apenas um benefício cronológico, é o tempo que nos é dado para cumprir a missão, para deixar um legado de fé que transcende a nossa própria existência. A herança espiritual que buscamos deixar para as futuras gerações é a prova viva de que as promessas do Altíssimo são reais, tangíveis e eficazes em todas as épocas. Esta é a implicação final da nossa confiança, a de que o nosso repouso gera fruto, e a nossa quietude se transforma em poder transformador. Assim, encerramos este momento de entrega e renovação. A oração da noite se finda, mas a prática da fé inabalável apenas se inicia. Que a paz que agora recebemos não seja estática, mas dinâmica, que ela nos impulsione para o amanhã com uma convicção ferrenha. Não voltaremos a ser reféns do medo ou da ansiedade que nos trouxeram a este lugar de súplica. A partir de agora, caminhamos como filhos do reino, revestidos de autoridade e sustentados pela mão do Onipotente. Que a nossa vida seja o eco constante e vibrante do Salmo 91, um testemunho vivo de que, quem faz do Senhor o seu refúgio, jamais será confundido. A nossa lealdade está firmada, o nosso espírito está blindado, e o nosso caminho está traçado pela luz da sua face. Com esta certeza, repousamos na sua fidelidade, prontos para o despertar que nos aguarda, certos de que o Senhor nos satisfará com longura de dias e nos mostrará a sua salvação. Amém. Se essa oração tocou seu coração, compartilha com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.